contigo no assunto, que eu acho que foi um dos maiores feitos do seu governo, se não o maior, que é a questão da privatização da Sabesp. Eu tenho uma opinião pessoal, Tarcísio. Eu acho que o governo deveria se preocupar com 3 pilares, que é a educação, a segurança e a saúde. Eu acho que a gente acaba perdendo muito foco com tantas outras coisas que são cabides de emprego, nepotismo, corrupção. Por exemplo, como a gente viu na Petrobras no governo Dilma Rousseff, que ela levou a Petrobras à loucura, né? Quase quebrou uma joia que nós temos aqui, que é a Petrobras. E aí eu queria que você explicasse a importância da privatização da Sabesp, né? Como é que foi esse feito? Porque muitas pessoas falam assim, poxa, mas a Sabesp é uma empresa que dá lucro, não tinha necessidade nenhuma de privatizar, isso aí tá prejudicando o povo. Queria que você explicasse a importância dessa privatização e também já emendando, se você já tá tocando outras privatizações aí, tão importantes quanto a Sabesp. Essa é uma pergunta muito legal, porque a Sabesp, de todos os projetos do nosso governo, eu entendo que era o mais importante. Para mim, é um dos grandes legados que vai ficar, a Sabesp privada. Mas por quê? Qual é a coisa mais importante para nós? O que a gente pensava o tempo todo quando a gente fala em privatização da Sabesp? A gente pensava, e o grande objetivo é esse, e você nunca faz uma privatização por fazer. Você sempre tem que fazer uma privatização buscando um resultado. E qual é o resultado que a gente queria? Universalização do saneamento básico. Essa é a questão. Então a gente precisa universalizar o saneamento. Bom, universalizar o saneamento custa muito caro, mas é muito importante. Então eu preciso trazer capital. Sim. E trazer capital privado é um negócio interessante, faz muito sentido. Quando a gente pega o cenário do saneamento básico no estado de São Paulo, por incrível que pareça, pegar os municípios do Alto Tietê, né, no curso desde da nascente do Tietê lá em Salesópolis até chegar em São Paulo, 50% do esgoto é tratado no Alto Tietê. Aí você vai chegando na região metropolitana, pega a cidade de Guarulhos, segunda maior cidade do estado de São Paulo. Guarulhos só trata 20% do esgoto. 80% vai in natura pro Tietê. Meu Deus. Aí você chega na cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo trata 83% daquilo que é coletado, mas não coleta no núcleo informal consolidado, não coleta na favela, não coleta nas áreas informais. Essas pessoas não estavam alcançadas pelo contrato da Sabesp. Então havia uma desordem isso aí. Se eu quero despoluir esses mananciais, se eu quero aumentar a disponibilidade hídrica na região metropolitana de São Paulo é 10 vezes menor do que a preconizada pela ONU. Então tem um problema de escassez hídrica aqui que é severo. Então eu tenho que, por exemplo, liberar volume de Pires de Guarapiranga para poder ser tratado, que são reservatórios que têm o volume do Cantareira. Agora, eu tenho que despoluir. Então, existe uma lógica de resiliência hídrica que está por trás da privatização da Sabesp. E uma coisa que as pessoas não percebiam e não entendem de jeito nenhum. A melhor maneira de proteger a Sabesp é fazer a privatização da Sabesp. E como assim? A Sabesp estava presente, né, e tem contrato com 374 municípios. Cada município tinha o seu contrato-programa e todos esses contratos têm datas diferentes de validade. E a Sabesp está construída num grande sistema de investimento cruzado. Eu tenho 11 municípios financiadores sustentando os outros 363 financiados. Então a maioria absoluta dos municípios são deficitários. Eu tenho só 11 que são superavitários. Então o que acontece? À medida que esses contratos-programa vão se encerrando, o poder público local ou tem que constituir uma autarquia municipal ou tem que fazer uma licitação. Quando você fala dos mercados relevantes e você faz uma licitação, uma empresa de fora que tem maior grau de alavancagem, ela é muito mais competitiva numa licitação do que a própria Sabesp. Vamos supor que você comece a perder os mercados relevantes. Agora, 2028, vence o contrato de Osasco. Faz a licitação, a Sabesp não ganha Osasco. Pronto. Tem-se um problema. Perde São Paulo, 45% da receita. Sabesp vira deficitária da noite pro dia. Que era lucro, vira prejuízo. Que era lucro, vira prejuízo. E aí ela passa a ser uma estatal dependente. O que acontece? Você vai matar o investimento de saneamento básico, você vai acabar com resiliência de rede. Então você destrói a empresa. Então o movimento que a gente está fazendo é um movimento de proteção da empresa. Então, aí eu mudo completamente a figura. Por quê? Primeiro, nós fizemos um trabalho de convergência dos instrumentos de planejamento e saneamento. E um não conversava com o outro. Cada um falava uma língua. Os planos municipais não falavam com o plano regional, que não falavam com o plano de negócio da Sabesp. Então agora, todo instrumento de planejamento fala a mesma língua. A gente viu, caso por caso, município por município, o que precisa ser feito. Segundo, nós substituímos esse cipoal de contratos por um único contrato e prorrogamos a vigência desse contrato até 2060. Por quê? Numa operação de capitalização eu podia fazer isso, que é o que está previsto no novo marco. Terceiro, definimos que investimentos vão ser feitos e como que esses investimentos vão se dar a cada ciclo. Então, até 2029, qual é a prioridade? A prioridade é a universalização. Quem que a gente vai alcançar? Quem não estava previsto nos contratos pretéritos. Quem mora nas áreas rurais, porque o contrato da Sabesp não alcançava a área rural, e quem mora nas áreas informais, nos núcleos, nos aglomerados informais, nas favelas. A gente está falando de 1 milhão de pessoas que não tinha nenhum dos serviços da Sabesp e 10 milhões de pessoas que não tinha pelo menos algum dos serviços da Sabesp. Então a abrangência que a gente dá é gigantesca. Só para ter uma ideia, quase 5 milhões de pessoas a mais vão cotar com serviço de coleta e tratamento de esgoto que não tinham, só tinha o serviço de água. Eu tenho 28 milhões de clientes de água e quase 29 milhões e 24 milhões de clientes de esgoto. Então a gente vai equilibrar isso. Então foi feito esse desenho. Era necessário, né? A gente podia ter vários modelos de transferência desse ativo para iniciativa privada. A gente resolveu trabalhar com investidores de referência porque
eu preciso ter um sócio alinhado comigo, né, que esteja comprometido com o nosso objetivo. E aí a gente desenhou esse modelo do investidor de referência, trouxemos um investidor de referência para a Sabesp, conseguimos trazer um cara credible, né, um grande grupo, um grupo sólido, um grupo que tem uma quantidade de ativos maduros gigantesca. A Sabesp é uma empresa geradora de EBITDA, portanto geradora de caixa. Então quando a gente pega, é uma empresa pouco alavancada, 1,6 de grau de alavancagem, então quando eu pego a geração de caixa da Sabesp mais a qualidade do investidor de referência, você vê que o desafio dos 68 bi, em termos de capital, puxa, é um desafio tranquilo, não tem problema de capital. Metade disso, metade dessa demanda de capital é só geração de caixa. E a outra metade eu consigo facilmente no mercado, né? Todos os detalhes foram pensados. Então, por exemplo, a gente casou política de dividendo com grau de alavancagem, para não acontecer o que aconteceu na Thomson Reuters de Londres, né? Que os caras começaram a alavancar e distribuir dividendo e aí deixar de fazer investimento, né? Os steps de dividendo estão casados com o requerimento de investimento que você tem que fazer para alcançar a universalização em 2029. Então tá tudo encaixadinho. Qual é o grande legado que vai ficar para São Paulo? A universalização. A gente vai ter uma carga orgânica no Tietê que vai diminuir pela metade em 5 anos. Ou seja, o Tietê vai ficar com menos sujeira. Menos sujeira. A questão da saúde pública vai melhorar, porque a gente vai ter mais tratamento de esgoto para a população pobre. Melhor, né? E aí eu não entendo por que o PT é tão contra levar esgoto para a população mais pobre. São os apóstolos do atraso, né? Porque uma coisa que me impressionou na esquerda e no PT, nessa discussão da Sabesp, foi a pobreza do argumento. De fato, eles não estudaram absolutamente nada, então eles batiam em coisa. A tarifa vai explodir. Não vai, porque a gente pensou isso também. Então o que acontece? A gente pegou a curva de tarifa da Sabesp de acordo com o plano original dela. O plano de negócio original da Sabesp, 56 bi até 2033. O que a gente disse? Olha, a curva atual vai ter que sempre caminhar num patamar inferior à da curva original, ou seja, sempre vou ter tarifa mais baixa que a hipótese de Sabesp pública. Como é que isso é possível? Primeiro, parte do valor de venda eu estou aportando na companhia. Segundo, 100% do nosso dividendo eu aporto na companhia. Então é uma subvenção econômica. Ok. Isso primeiro faz eu alinhar também o meu incentivo, Estado e privado. Porque o privado quer dividendo, eu também quero. Só que o meu dividendo eu estou devolvendo para o cidadão. Eu devolvo para o cidadão na forma de bonicidade. Então o que era esperado? Se eu estou com uma regulação por base de ativo e eu vou fazer muito investimento e a base de ativo vai crescer muito, a tarifa vai acompanhar. Não vai. Por quê? Eu estou segurando a expansão da tarifa com dividendo. Então eu seguro e deixo essa curva caminhando sempre abaixo. Sendo que, com o passar dos anos, e à medida que os ativos vão depreciando, eu vou equilibrando e diminuindo a necessidade de aporte. Só a mudança regulatória que foi feita, então eu saio de um forward looking para um backward looking, e para o pessoal todo entender, é como se eu saísse de um sistema de pré-pago para um sistema pós-pago, né? Que acontece, como é que era a regulação? A cada ciclo tarifário, a Sabesp comunicava o que ia fazer nos próximos anos e aquilo era incorporado na tarifa. Agora não. Só há incorporação de algo na tarifa mediante base de ativos depois da realização do investimento. Só isso dá um ganho na largada de tarifa. Agora, quando que você viu o cidadão participar do resultado de uma empresa estatal? Nunca. Está vendo com o governo de direita, com o governo liberal. Tarcísio, voltando ao gancho do André, você já tem outras privatizações no seu radar? Olha, eu comigo privatizava tudo, né? Eu concordo com o André. Para mim, o Estado tem que cuidar de educação, saúde, segurança e ponto. Não há nada. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo as concessões das linhas da CPTM, estamos estruturando as concessões das linhas do metrô. Existem empresas que não são privatizáveis, elas têm que ser extintas, né? Então existem acoplamentos que a gente tem que fazer. Então tinha 2 empresas na largada que eu precisava privatizar. A EMAI, que era remanescente do setor elétrico, nós já fizemos a privatização, foi uma privatização também bem sucedida, né? Nós fizemos agora no primeiro semestre, e Sabesp, que era a grande privatização que a gente podia fazer, nós já fizemos. Não adianta a gente pensar nessas grandes privatizações sem pensar numa grande regulação. Então agora a gente aprovou a lei das agências na Assembleia Legislativa, então nós vamos ter um regulador muito mais apto a fazer regulação. O Estado sai de 2 passa a ter 3 agências reguladoras. A agência de transportes, então, aquilo que a CMPC faz na regulação do transporte sobre trilhos vai passar para a Artesp. Aquilo que a MTU faz. A MTU hoje é uma empresa que, basicamente, o que ela faz? Gere contratos de transporte. Quem vai fazer essa regulação dos contratos de transporte de ônibus? A agência. E aí a MTU perde função. E se perde função, ela não precisa existir, né? Pega a SP Águas, que é o antigo da vira então uma agência de águas, uma agência que vai cuidar do nosso balanço hídrico, que é um negócio super sensível para o Estado de São Paulo, super importante, vai cuidar das outorgas de água, e eu tenho a Arcesp, que vira o grande regulador da energia, do saneamento e do gás, né? E a gente está, então, com agências que vão ser mais autônomas, vão ser mais independentes, etc. Então, a gente vai num curso agora de extinção de empresas estatais que não são privatizáveis, então a gente vai fechar empresas, e a gente vai no curso de concessão daquilo que pode ser concedido. Aliás, até fazendo concessão de algumas coisas, por exemplo, educação. Nós vamos fazer as PPP sociais, PPP de educação. Faço 2 agora no segundo semestre. O privado, ele vai entrar, vai construir uma escola e vai fazer a gestão de facility. Então ele vai gerir toda a infraestrutura, todo o equipamento, vai cuidar da zeladoria, vai cuidar da segurança, vai cuidar da conectividade, vai fazer a merenda. A gente entrega para ele o insumo, né? Porque a gente consegue comprar o insumo com o FUDEB, tem a vinculação, a gente compra a merenda da agricultura familiar. Eu aumentei o estoque de compra de agricultura familiar, mas aí a gente entrega o insumo e eles preparam, fazem a confecção. A assistência dos alunos com deficiência, isso é importante, assistência não pedagógica, mas assistência
ali para higiene, para as atividades do dia a dia. Então isso tudo fica com o privado. E o privado cuida da zeladoria. A gente cuida do quê? Da pedagogia. Então eu vou ter na escola o diretor, o coordenador pedagógico, o professor. Ou seja, eu estou desobrigando o diretor de ser síndico da escola. O diretor vai cuidar de pedagogia. O síndico da escola é o privado. E isso dá muito certo. A gente faz as primeiras 33 escolas, 35 mil vagas. Estão priorizando aquelas localidades onde eu só tinha oferta de vaga para ensino noturno. Então, e essa é a tendência. A gente começar a trabalhar com parceria com o privado também nessa área.